Bom, editorial do dia. Este fim de semana, este sábado, acho que entrou no ar ontem, inclusive, enfim, nesse fim de semana, saiu a minha reportagem, minha apresentação, que é feita aos sábados em revezamento com o Leandro e a Thalita, para os assinantes, para os membros e membras aqui do nosso canal. E eu escolhi como tema algo que a gente vem debatendo aqui, mas não tinha feito esse debate, essa apresentação, de maneira articulada, né? E a gente vem, né, vários convidados e convidadas nossas, você pega lá o Gilberto Bercovici, Júlia Lenzi, Maringoni, vários têm afirmado isso, né? O Brasil está assentado sob uma ideologia neoliberal que atravessa todos os governos desde Fernando Henrique Cardoso nos anos 90. Desde Fernando Henrique Cardoso nos anos 90. Esta foto aqui é uma foto importante, né? Lula e FHC quando saiu candidato a senador em São Paulo. Isso foi 76, se eu não estou enganado, né? Os jovens, FHC e Lula. E a ideia do vídeo é mostrar como não há nenhuma grande mudança, nem na política econômica, nem na economia política que governa o Brasil desde FHC. O que é o neoliberalismo? Ou quais são as duas das características centrais do neoliberalismo? A primeira característica é o esmagamento dos estados nacionais para amplos processos de privatização. Não foi sempre assim na história do capitalismo, tá? Você tem um período do capitalismo liderado pela indústria, pela burguesia industrial, em que não era esta lógica. Ao contrário, você tinha projetos nacionais de desenvolvimento acelerado, que demandavam grandíssimos investimentos para desenvolvimento de infraestrutura, para desenvolvimento de energia, para desenvolvimento de telecomunicações, para desenvolvimento de transporte, né, de ferrovias em muitos países, aqui no caso de rodovias, enfim, investimentos estruturantes para, sobre eles, assentar um projeto de desenvolvimento nacional ali no século XX, na primeira metade do século XX, pelo menos até os anos 80, com características industriais. Quem tem esta pegada, né, e radicalizou ao máximo essa pegada foi a China. Não estou dizendo que a China é capitalista, mas ela manteve esta lógica de investimentos estatais poderosíssimos e empresas estatais poderosíssimas para alavancar, para dar a base do desenvolvimento nacional. O que faz o neoliberalismo? O neoliberalismo é o regime e a ideologia da financeirização, ou seja, os industriais levam uma cotovelada do sistema financeiro. Estou falando em grandes linhas, de maneira até pode parecer até um pouco caricata, mas não está longe da realidade do que aconteceu. O setor financeiro vai construindo hegemonia ao longo dos anos, ao longo das décadas, dá um chega para lá no setor industrial e assume ele o comando do capitalismo, neoliberalismo. E aí, ao fazer isto, o setor financeiro não faz indústria, o setor financeiro não faz grandes operações comerciais. O setor financeiro faz dinheiro, né? Faz dinheiro com dinheiro. Setor financeiro. Então, o capitalismo se financeiriza, essa expressão, a financeirização da economia e da lógica governamental, que começa com a FHC, ela não existe, não subsiste sem essa destruição do Estado, porque aí o que o capitalismo financeiro vai fazer é a demolição do Estado construído, né, para os projetos nacionais,
e a transformação desses ativos em ativos para rendimento financeiro, para serem financiarizados. E aí vem os processos de privatização em larga escala. Quem começa com isso, aqui no Brasil, exatamente FHC. Vamos lembrar que FHC, ele privatizou a Telebrás, ele privatizou a Vale, ele privatizou a CSN, ele privatizou as ferrovias, ele privatizou as distribuidoras de energia e não conseguiu privatizar a Eletrobras e a Petrobras, mas todo o resto foi entregue para a iniciativa privada. Os governos do PT, que vieram depois dele, qual era a expectativa? Não, vai reverter. Vão ser governos em que vai se retomar a trajetória do desenvolvimento nacional. Qual o quê? Qual o quê? Todos os governos do PT, em maior ou menor grau, e no caso a gente está num governo Lula 3, que é o momento culminante dessa adesão do governo ao neoliberalismo e à financiarização, nessa trajetória dos governos petistas, eles... Porque se vai fazer isso, você tem que reverter as privatizações. Nenhuma privatização foi revertida, e os governos do PT vão inaugurar... E, gente, isso não é agora. Não é agora com o Haddad, ministro da Fazenda. O Haddad bate no peito para se orgulhar de lá em 2004, quando era assessor do Ministério do Planejamento, ter elaborado as PPIs, que deram, os programas que deram, fizeram nascer as PPPs, que a gente fala bastante das PPPs, e da radicalização das concessões, que são outra maneira de privatizar o Estado. Você não entrega a propriedade, mas você entrega o usufruto daquele ativo construído com sangue, suor e lágrimas dos trabalhadores para... gozo, né, da burguesia, especialmente do capital financeiro. Então, a gente vai assistir no governo Lula... Bom, então, primeiro, Lula não reverte as privatizações, dessas grandes privatizações, né? Então, vamos lembrar as promessas ao longo de todos os governos, tá? Podia ter reestatizado a Vale, podia ter reestatizado a CSN, não reverte nenhuma, mas faz a promessa na campanha de 2022 de que reestatizaria a Eletrobras, reestatizaria as distribuidoras do petróleo, não reestatiza nada, e no caso da Eletrobras, mais grave ainda, quem dá o formato final na privatização da Eletrobras é o governo Lula 3, através de uma ação da Advocacia Geral da União, com esse aí, o Messias, que talvez vire ministro do Supremo. Então, essa lógica é mantida o tempo inteiro. A par disso, os governos do PT e o governo Lula 3, em especial, é que vão mergulhar o Brasil numa lógica, numa cadeia, num ciclo de elevação das taxas de juros de tal maneira que garantisse uma remuneração sem precedentes, sem paralelos no planeta para o capital financeiro ou para os rentistas, aqueles que de uma maneira ou de outra se associam, entram no bonde do capital financeiro. Nós estamos nos aproximando de R$1 trilhão pagos como juros dos títulos da dívida, capaz de agora, este ano, a gente atingir este recorde histórico. E aí, o que o governo faz? Nesse esmagamento do Estado, você começa a ter, a partir de Temer, os tetos de gasto. Então, o Estado não pode gastar, exceto para pagar juros das dívidas. E a gente vai ter o novo teto de gastos com Lula, e agora com Haddad, o arcabouço fiscal, sendo que não há arcabouço fiscal, não há teto de gastos para pagar os juros. Não há. Então, o que você tem é, na verdade, uma continuidade com algumas atenuações ou alguns agravamentos, né? Você tem lá uma radicalização no governo Temer e no Bolsonaro, você tem uma radicalização agora no governo Lula 3, você vai ter
alguns recuos, por exemplo, em Lula 2, em Dilma 1, mas não muda nada, não muda nada este desenho macro da condução da economia, portanto, da política econômica, dos governos brasileiros, nessa altura do campeonato do Estado brasileiro, e da economia política, quer dizer, das classes que dão sustentação aos governos. Então, nós não temos nenhuma grande diferença nas classes que deram sustentação ao FHC 1 e 2, aquelas que deram sustentação aos governos do PT. E incrível, mas nem mudança relevante em relação às classes que deram sustentação aos governos Temer e Bolsonaro. Os militares. Bom, militar não é classe, né? Militar não tem nada a ver, não é classe. Mas o agronegócio, que apoiou Bolsonaro, né, hoje é uma das bases cruciais do governo Lula. Mas o governo Lula fez políticas sociais. O governo Lula ampliou a educação. Verdade. Mas estas políticas sociais, que são políticas compensatórias, o André Singer, um dos principais teóricos do PT, fala isso, né? Que os governos Lula foram governos de atendimento à burguesia no atacado e atendimento aos trabalhadores no varejo. As políticas sociais são um atendimento no varejo, elas não têm o condão de mudar a estrutura do país. Elas são apenas políticas compensatórias. E não é algo que não é algo que contradiga o neoliberalismo. O neoliberalismo convive bem com políticas sociais, gente. Não vamos nos iludir. Não vamos nos iludir. Olha aqui, fiz uma listinha aqui. Fernando Henrique Cardoso. Quem lança né, o programa que vai dar origem ao Bolsa Família, depois, no governo Lula, é o Fernando Henrique Cardoso, com o Bolsa Escola. Inclusive, era o Bolsa Escola e o Bolsa Alimentação, que depois desaparece, e aí você vai ter como programa o Bolsa Família. O Auxílio Gás, que o Lula ressuscitou agora. Quem lançou foi FHC. O Pronaf, né, se bate no peito, Pronaf, que é o programa de apoio à agricultura familiar, quem lançou foi Fernando Henrique Cardoso. Né? O programa de erradicação do trabalho infantil, quem lançou? Fernando Henrique Cardoso. Quem regulamentou o BPC, que era uma determinação da Constituinte de 88, governo Fernando Henrique Cardoso. O governo Fernando Henrique Cardoso foi um governo de ações que na superação, no rompimento, né, ali da ditadura militar, vai dar prioridade à educação e aos direitos humanos. Do jeito deles, né? Privatizante. Mas, gente, o governo Fernando Henrique Cardoso deu um estímulo privatizante à educação? Sim, sim. Os governos do PT também, gente. O FIES e o ProUni são programas que ampliaram, sim, mas são programas de financiamento da educação privada, não é da educação pública. O ProUni e o FIES criaram uma multibilionária burguesia do setor educacional aqui. Tá? Então, é isso. Essa é basicamente a ideia. E esse fim de semana a gente teve algumas notícias que vão nesse caminho. Olha isso aqui. Essa informação é estarrecedora, né? Porque nós vimos ali no começo do governo Lula, 2023, sobretudo, né, o presidente da República fazendo ataques sobre ataques ao Campos Neto por conta das taxas de juros. Temos saudade das taxas de juros da época do Campos Neto, né? As taxas de juros não chegaram nem perto dos 15% do nosso não deles, né? Do Galípolo, tá? E aí, não, mas é o Galípolo, e agora a versão divulgada pelo governo é que o Galípolo é um traidor. Tá? Mas todos os indicados pelo Lula ao Banco Central são traidores, todos sem exceção. Sem exceção. Né? O Banco Central são 9 diretores, 7 são lulistas, 7 são indicados pelo Lula. Nenhum deles votou para cortar a Selic ao longo deste ano de 2025, gente. Nenhum. Tá? Então, é uma questão estruturante do governo Lula. Né? Estruturante do governo Lula. E aí, o que ia... aqui, olha só, essa coisa
Entendeu? E aí os governos do PT, os progressistas, a cúpula do PT, fazem esse discurso, né, fácil e falso de estímulo do empreendedorismo, como se as pessoas estivessem indo atrás de se tornar empreendedoras porque estão enriquecendo. Isso aí tem toda essa mídia progressista, todo o governo Lula opera nesta lógica. Esta pesquisa, que não pode ser acusada de uma pesquisa comunista, é uma pesquisa feita pelo Vox Populi, que é um instituto historicamente ligado a PT e a Lula, junto com o Diese e a CUT, portanto, não pode ser acusada de uma pesquisa antigovernista ou antilulista, pesquisa feita com 3.850 pessoas, tá? Né, com todas as características de uma pesquisa sustentável tecnicamente, ela indica o que 56% dos trabalhadores que foram empurrados para o tal empreendedorismo, para a informalização, para abrir um negócio próprio, muitas vezes entre aspas, querem voltar a ser CLT, gente. Querem voltar a ser CLT. Mais da metade, 56%. Sendo que 44,5% disseram o seguinte: ó, eu só virei informal porque o salário é uma porcaria. E essa é uma característica do neoliberalismo e da financiarização da economia. O Brasil só cria, na expressão utilizada pelos estadunidenses, empregos de merda, emprego de um salário mínimo. Os empregos de 3, 4, 5, 6 salários mínimos que construíram uma classe trabalhadora no processo de ascensão de vida desapareceram. As pessoas são empurradas para ir tentar empreender. Chega lá, quebra a cara, claro que vai quebrar a cara. E aí querem voltar, mas elas querem voltar para uma CLT. A professora Júlia Lenzi, o Ricardo Antunes tem feito esse debate aqui com a gente. Querem voltar para uma CLT que dê remuneração e direitos. Não essa CLT que está aí também, que destroçou a classe trabalhadora, foi instrumentalizada para destroçar a classe trabalhadora. Bom, ela foi criada para manter a classe trabalhadora sob controle, mas acabou se tornando um ecossistema de direitos para os trabalhadores. Gente, quase 40% da força de trabalho do Brasil hoje são informais. São informais, o negócio é chocante, né? Sendo que, mais uma vez, são 25 anos do novo século. Desses 25 anos, o governo Lula está aí há 17 anos. É que os governos do PT, desculpa, estão aí há 17 anos. Quem deu a face do Brasil no século XXI foi o governo Lula. Vai lá ver, vai lá na China. Em 12 anos, menos do que os 17 anos do PT, o governo chinês simplesmente rasgou o país de norte a sul, leste a oeste, de ferrovias. O que fizeram os governos? Fizeram políticas sociais. Né? Políticas sociais. É o que há de mais meritório nos governos Lula. E aí, importante, para encerrar, acho que é importante registrar a lógica. A lógica hoje ainda está escrito lá no programa do PT, Socialismo Democrático, ainda está escrito lá. Vamos ver por mais quanto tempo. No do PSOL também, vamos ver por mais quanto tempo. Mas, se bem que agora, com a vitória do Mandame, eles voltaram a achar que socialismo, a conversa de socialismo pode dar voto. Bom, o fato é que o PT, a cúpula do PT e os governos do PT foram migrando cada vez mais para uma lógica de construir um capitalismo de face humana, como se fosse possível, no contexto do neoliberalismo e da financiarização, você ter um capitalismo, né, que tenha face humana. Não sou eu que estou dizendo isso, quem diz isso é o Haddad. Essa entrevista do Haddad lá nos Três Irmãos, é chocante essa fala dele, gente. Não existe luta de classes, não existe luta de classes. O que existe é a boa intenção de fazer um bom capitalismo. Ouve o Haddad, assiste o Haddad. Dirigente no Brasil. Falta uma classe dirigente no Brasil, e eu te digo por quê. Olha o que ele diz aqui. Primeiro, falta uma classe dirigente no Brasil. Falta uma classe dirigente no Brasil, e eu te digo por quê.
Nos países capitalistas, você tem uma classe dominante, que é a proprietária, vamos dizer assim, dos meios de produção, da terra, das máquinas, das fábricas. A gente chama isso de classe dominante, ela detém os meios de produção, ela é proprietária dos meios de produção. Mas os países mais civilizados são a classe dirigente, que nem sempre está capturada pela classe dominante, que consegue enxergar mais longe o destino do país. E o Brasil tem uma grande dificuldade, a classe dominante no Brasil tem uma grande dificuldade em aceitar uma classe dirigente, porque tem medo. Tem medo de uma classe dirigente mais autônoma dos interesses particulares de cada um. E não tem país grande no mundo sem uma classe dirigente. Vocês estão entendendo o que esse cara está falando? Ele está dizendo que no interior do capitalismo erige-se uma classe dirigente, mas vamos entender, nós estamos falando do capitalismo na fase da financiarização, da neoliberalização, que vai atender interesses nacionais para além das classes. Acabou a luta de classe. Vamos lá de novo, deixa eu voltar aqui. Ó. O Brasil tem uma grande dificuldade, a classe dominante no Brasil tem uma grande dificuldade em aceitar uma classe dirigente, porque tem medo. Tem medo de uma classe dirigente mais autônoma dos interesses particulares de cada um. E não tem país grande no mundo sem uma classe dirigente. Não existe desenvolvimento para valer, visão de longo prazo, um destino grandioso para uma nação que não tem uma classe dirigente. Que são aquelas pessoas que não estão pensando em acumular dinheiro, estão pensando em construir um país. Por isso que existe classe política dirigente. Estão pensando no longo prazo. Esse é o tesão do cara. O cara não quero grana, não estou pensando nisso. Eu quero estar num projeto nacional, construir o país, né? Fazer as coisas certas. Gente, é inacreditável. Isso aqui tem que ser passado nas escolas. Ele defende a ideia de que há um problema de caráter da classe dominante brasileira que não aceita ser dirigida por pessoas bem intencionadas. Essa é a lógica do Haddad. Isso é o que pensa, importante, isso é o que pensa o governo do PT, isso é o que pensa a cúpula do PT hoje em dia, gente. Sem tirar nem pôr. Acabou a luta de classes. Então você tem uma classe dominante, a burguesia, e esta classe dominante abre espaço, permite, autoriza a existência de uma classe dirigente que seja iluminada, feita por iluminados, claro, Haddad, entre eles o Haddad é um dos principais iluminados na visão dele em relação a esse projeto do bom capitalismo, do bom capitalista, do capitalista, olha isso, o capitalista, então você tem um setor da classe dominante, ou você tem uma classe dominante que é hegemonizada por gente que não está interessada em ganhar dinheiro. Você tem uma burguesia hegemonizada por gente que não tem interesse em ganhar dinheiro, tem interesse em projeto nacional. Gente, incrível, né? Incrível. Aí tem gente que diz, putz, mas o Mauro é um chato, né? Tem gente que diz, Mauro é um antipetista. Eu não sou antipetista, estou aqui para trazer as coisas tal como elas são. Tal como elas são.